Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre porcentagem. Se você não tiver visto o vídeo anterior sobre frações, eu aconselho você a assistir, porque a gente vai precisar de muitos conceitos de fração para fazer o cálculo de porcentagem. Então, se você não viu, você dificilmente vai conseguir fazer os exercícios de porcentagem. Se puder, já se inscreve no canal, deixa seu like. Então, vamos para o vídeo. Porcentagem a gente representa por esse símbolo, certo? Que é uma barra, que tem um pontinho em cima e um pontinho do lado. Parece um símbolo de divisão de lado, na diagonal, certo? E o que é a porcentagem? Quando eu digo que um número está por cento, eu quero dizer por 100. Quer dizer que é uma fração com denominador 100. Ou seja, 30% eu posso escrever também como 30 por 100. 30 sobre 100. 47%, 47 sobre 100. 65%, 65 sobre 100. 88%, 88 sobre 100. E assim por diante. Alguns detalhes específicos. 0%, quando eu digo uma coisa tem 0% de chance de acontecer, eu quero dizer que nunca vai acontecer. É uma coisa impossível. E quando eu digo 100% de chance de acontecer, é uma coisa que sempre vai acontecer. É uma coisa certa de acontecer. Por exemplo, se eu quero saber a chance de uma pessoa sobreviver se ela passar 24 horas sem respirar, é impossível. Então é 0%. Uma pessoa nunca vai passar 24 horas sem respirar, 24 horas direto sem respirar. Então vamos para alguns exemplos para poder a gente ir para essa parte mais prática. 20% de 300. Como é que eu faço para calcular isso? 20% é 20 sobre 100. O de eu transformo ele numa multiplicação e repito o 300 aqui embaixo. 20% vezes 300. Então, sempre que eu tenho um de 20% de alguma coisa, 30% de alguma coisa, eu vou sempre substituir esse de por multiplicação, certo? E como eu tinha falado lá na aula de frações, a gente tem agora uma multiplicação de fração com um número inteiro. Então, eu vou começar simplificando os zeros para facilitar a conta. Então, eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Aqui, para quem não lembra, o 300 é como se tivesse sobre 1. E aí eu faço 20 vezes 3, porque eu cortei os dois zeros, então eu não conto mais com eles. 20 vezes 3 é 60. E 1 vezes 1 é 1. Então, 60 sobre 1 é o próprio 60, certo? Agora, 45% de 200. Vai ser a mesma ideia. Vou cortar os zeros e vou fazer o cálculo. Aqui é como se tivesse 1. Se quiser não colocar, não precisa, certo? Então, 45 vezes 2 é 90. Porque 45 mais 45 eu sei que dá 90. E 1 vezes 1 é 1. Então, é o próprio 90. E por último, 50% de 470. Vou simplificar os zeros. Esse zero com esse zero com esse. E agora, 5 vezes 47. 5 vezes 47 eu não sei quanto é de cabeça, então a gente faz aqui o cálculo. Se você não tiver assistido a aula de multiplicação, é importante você ir lá olhar. 5 vezes 7 é 35, então fica o 5 sobre 3. 5 vezes 4 é 20, 20 mais 3, 23, 235. Então, 50% de 470
é 235. Vamos agora para um exemplo com contexto, certo? Porque nem sempre vai vir uma questão tão direta. Claro que aqui é um exemplo bem simples, certo? É mais para a gente aprender o que olhar, fazer o cálculo. Então vamos para o exemplo. Maria comprou uma mesa com 30% de desconto, pagando por ela R$ 245. Qual é o valor da mesa sem o desconto? Isso acontece muito, certo? No nosso dia a dia, a gente vai num lugar, recebe um desconto. Ela pagou pela mesa 245 e ela teve um desconto de 30%. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer 100% menos 30%. Isso vai dar 70%. E por que a gente faz isso? Porque a gente tinha o valor todo da mesa, ele é o nosso 100%. E aí a gente teve um desconto, ou seja, menos, a gente teve um desconto de 30%. Se a gente teve um desconto de 30%, a gente pega o valor cheio, tira os 30% e encontra outra porcentagem. Então, 245 é 70% do valor original da mesa. Então, 70%, eu não sei qual é o valor original, então vou chamar de X, é 245. Então, 70%, 70 sobre 100. O de substituo pela multiplicação, x igual a 245. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é a simplificação desses dois zeros, então eu fico com 7 sobre 10. 7 sobre 10 vezes x é igual a 245. Vamos fazer essa multiplicação. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente fica com 7x sobre 10 igual a 245. Esse 10 está desse lado dividindo. Ele está aqui dividindo. Ele vai passar para o outro lado, porque o nosso objetivo é isolar o x. Que a gente está procurando o valor de x, a gente tem que isolar ele de um lado e tudo que é número passar para o outro lado. Mas como é que a gente vai passar para o outro lado? A gente passa com a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar 7x igual a 245 vezes 10. Se você não tiver visto o vídeo de multiplicação e divisão, mais um motivo para você assistir, para entender lá sobre operações inversas. Então, agora a gente tem 7x igual a 2.450. É só adicionar o zero. Agora, a gente tem que passar o 7 para o outro lado. Ele está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Dividido por 7. E agora a gente faz 2.450 dividido por 7. Como a gente viu lá no vídeo de multiplicação e divisão, o 2 é muito pequeno para dividir, então eu vou pegar o 24. 24 dividido por 7, o número que mais se aproxima da tabuada do 7 de 24 é 7, 7 mais 7, 14, mais 7, 21,
mais 7, 28. Então, o que mais se aproxima é o 21. Então, 7 vezes 3, que dá 21. Então, eu boto 21 aqui embaixo. Faço essa subtração. 4 menos 1 é 3. 2 menos 2 é 0. Vai descer o 5. 35 dividido por 7. Vamos continuar aqui a nossa tabuada. 28 mais 7 é o próprio 35. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Boto aqui o 5. Menos 35. Vai sobrar 0. Vai descer esse 0 daqui. 0 dividido por 7 é 0. Sobra nada. Então, o resultado de 2.450 dividido por 7 é 350. Esse é o valor original da mesa, certo? Outra maneira de fazer, que vai chegar no mesmo resultado, a gente teria que fazer essa mesma conta para chegar nos 70%, mas aí a gente faria agora, a gente sabe que 70% equivale a 245. Então, 70% do valor da mesa equivale a 245. 100% do valor da mesa é o que eu quero descobrir, então é o x. Eu faço meios pelos extremos, que isso aqui é uma regra de 3. Vou ficar com 70x é igual a 245 vezes 100. Então, repare que a gente chegou na mesma expressão daqui, ó. Se a gente não tivesse simplificado os dois zeros, estaria exatamente no mesmo lugar. Se a gente passar o 70 para o outro lado, a gente fica com x igual a 245 vezes 100 dividido por 70. E aí eu posso simplificar esses dois zeros e fica exatamente a mesma conta. Eu poderia ter também simplificado no início da conta esses dois zeros, porque eles estão um em cima e o outro embaixo, do mesmo lado, certo? Essa partezinha daqui, se você não for muito familiarizado com a parte de simplificação, é melhor deixar para simplificar no meio da conta, para não correr risco de fazer alguma simplificação que não deveria ser feita. Quando for montar esse tipo de conta que dá na regra de 3, tem que sempre se lembrar de colocar porcentagem em cima de porcentagem, valor em cima de valor, certo? Nunca colocar, por exemplo, 70 aqui, o x aqui, 245 e o 100. Assim fica errado. Por quê? Porque o 70, ele não pode multiplicar o 100. O 100 tem que estar aqui no lugar do x. Então, essa maneira aqui está errada. Os valores correspondentes têm que estar um em cima do outro. Porcentagem e o valor de preço. Se fosse outro tipo de valor, por exemplo, litro de alguma coisa, capacidade de alguma coisa, medir alguma coisa, teria que estar tudo do outro lado. A porcentagem de um lado, o valor, o outro valor do outro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!